Boa noite, pessoal. 7 horas, pontualidade, para começar a nossa live. Enquanto a gente espera o pessoal chegando. Aqui, ó, Maria Inês pontualíssima, Margarete também. Duda, que bom, vão chegando aí. Começando em ponto, né? Porque pontualidade é uma das características das pessoas que têm compromisso. Darlene, Dudinha lá da Alemanha. Oi, Duda, que bom. Giane também está chegando ali. Muito bom ter vocês aqui para participar desse momento comigo. E para começar, né, as pessoas que entraram até agora me conhecem, mas eu imagino que daqui a pouco já vai estar entrando gente que não me conhece tão bem, né? Ô, João Vitor Chapo, quem será que é esse? Me conhece bem. Rita, oi, tudo bom, Rita? Deixa eu ver quem que enxergo mais aqui. O Edson também entrando. Luide, não consigo ler direito o nome lá. Dudinha mandando beijo, beijo para ti também. Oi, Akemi, que bom que já estão chegando aí. Nosso convidado já está quase chegando também. Opa, Leandro já apareceu por aí. Esse vai ser o convidado da noite. E eu vou já convidá-lo para entrar, que ele já começa se apresentando. Vamos ver se vai dar certo a entrada do Leandro. Nesses tempos de pandemia, tem muita gente fazendo live, mas quando a gente não tem muita experiência. Oi, Leandro, boa noite. Boa noite, Cirlei, tudo bem? Tudo certo. Estava aqui já cumprimentando o pessoal chegando. Sim. E já disse que assim que tu chegasse, a primeira coisa que a gente vai fazer é te apresentar para o pessoal. Quem está entrando aqui é a Márcia, tudo bom, Márcia? Luana nossa do novo, né? Sim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, Leandro, é te apresentar para o pessoal, que a maior parte que está entrando já me conhece, porque é da área da educação, ex-aluno, Robson aí também. Então, eu vou pedir que tu te apresentes primeiro, aí depois eu me apresento e a gente parte para o tema da noite, pode ser? Pode. Então, você que manda, a live é sua. Obrigada pela participação. Sim, obrigado. Eu saí correndo lá, eu moro do lado do Colégio Almagro, ali na Ilha da Figueira, e caiu a luz faz meia hora, tá tudo apagado, saí correndo de lá para vir aqui para o comitê, mas deu tempo ainda. Que bom, mas então, que bom. Obrigado pelo convite. Então, eu sou o Leandro Chimeca Gonçalves, né? Tenho 38 anos, sou casado com a Joyce Zonta, Rubia Zonta, temos 2 crianças maravilhosas, né? Joaquim e a Laís. Sou empreendedor há muito tempo, né? Quem conhece a minha família, né? Os Chimeca, desde a época do jornal e depois Cargo Brasil. E também sou voluntário há muito tempo também de entidades. Então, comecei lá atrás o Núcleo de Jovens Empreendedores, na qual até a gente fez um trabalho do Feirão do Imposto, onde a gente divulgava quanto era a carga tributária em cima de cada produto, para a população ter a consciência de quanto a gente paga, que a carga tributária é muito alta. Aí do Núcleo de Jovens eu fui convidado para ser diretor da APEV, no APEV nos bairros, no qual me tornei presidente em 2015, 2016, e em paralelo fui vice-presidente de micro e pequena empresa da CIGES em 2015 e 2016. Aí, como a gente é muito voluntário, né, e fez muita coisa, e o pessoal gostou do trabalho, me convidaram em 2013 para o Conselho Penitenciário, no qual estou até hoje, né, participando como conselheiro pela PEV, e estou como tesoureiro da Associação de Segurança Pública, na qual a gente, aqui do Vale do Itapocu, na qual a gente dá suporte, tanto para a Polícia Militar, Polícia Civil, bombeiros voluntários, bombeiro militar, defesa civil, e isso tudo, né, nesse curto espaço de tempo, ou longo espaço de tempo, começou lá em 2004, 2003, Sim. 2004. Em 2017, eu tinha acabado ali minha participação mais ativa dentro das diretorias da PEV e da CIGES. E, enfim, como uma pessoa indignada e sempre hands-on, né, a gente, mãos à obra, aí a gente acabou vendo que a política estava sem oxigenação, estava sem renovação. E fui pesquisar uns partidos que tinham para me enquadrar, né, para ver qual me identificava mais.
E com essa trajetória que eu contei para vocês rapidamente, encontrei no Partido Novo portas abertas, pessoas bacanas, né, que nunca foram políticos. Vale lembrar, ressaltar que no Partido Novo, mais de 90% dos filiados nunca foram filiados a nenhum partido político, né? E ali, poxa, daí vendo que não ia ter nenhuma renovação, em 2018 coloquei meu nome à disposição para deputado federal pelo Partido Novo, no qual fui o segundo mais votado aqui de Santa Catarina. Mas a gente conseguiu eleger o Gilson Marques, que é hoje o melhor parlamentar do Brasil, né, pelo ranking dos políticos. Então, fico muito satisfeito de tê-lo ajudado e ajudado do Novo a conseguir essa cadeira, no qual ele nos representa. Então, eu só fiquei como primeiro suplente. E esse ano passado, a gente fez um trabalho de colocar o Partido Novo de Jaraguá do Sul como um dos diretórios que teriam chance de ter candidaturas em 2020, no qual foi um trabalho de busca de filiados, de captação de recursos e tudo mais. Assim que ficou de pé em outubro, recebemos o ok do Diretório Nacional, na qual abriu o processo seletivo para prefeito, na qual o Novo faz, né? E aí eu coloquei meu nome à disposição, passei no processo seletivo, um pouquinho antes do Natal veio a confirmação, e aí foi a indicação do vice, então estamos aí, né? Eu e o Coronel Gonçalves passou também no processo seletivo como vice-prefeito do Partido Novo. Estamos à disposição. E vocês estão passando pelo processo seletivo aí de vereador, né? Para ser vereadores pelo Partido Novo. Então, vamos aí trocar um pouco de informação, de ideia aí para os seus amigos aí. Sim, de forma geral e foi de forma sucinta, né? Porque se deixar, eu sou filho de professores, né? Se deixar, a gente começa a falar e isso não para mais, né? E é interessante, Leandro, que quando eu compartilhei o post da live de hoje, aí umas amigas minhas logo identificaram o teu sobrenome, Schmeckel, será que é do vizinho lá do meu pai? Aí eu fui situando quem que era, né? Olha, sim, eu não sei se o teu pai conhece, mas é o pessoal que fundou o Correio do Povo, né? Da parte materna. A dona Brunilde, a tua avó, né, Leandro? Isso. E eu disse, da parte paterna é dos Gonçalves lá da Ilha da Figueira. Talvez tu não associaste porque eu conhecia mais os avós, né? Aí, e porque tu tens uma cara de menina, apesar de já ter 38 anos, né, Leandro? Sim. A genética te ajudou bastante. Sim. E eu fico bem feliz e tenho que te confessar que um dos motivos que me levou a filiar no Novo e pensar em participar do processo seletivo foi justamente porque o Novo entendeu que precisava apresentar um nome próprio para a Câmara de Vereadores e para a Prefeitura, porque já tinha passado assim, nós já passamos por muito tempo com pessoas que já passaram pela Prefeitura, pessoas que fizeram a mesma política todos os anos, então o fato de o Novo ter uma pessoa, um nome próprio para prefeito, foi uma das coisas que me fez também pensar em me filiar ao Novo e pensar em participar do processo seletivo a vereadores. Quem me conhece sabe que alguns aqui que estão entrando não me conhecem, mas a maior parte já ouviu a minha história, né? Eu sou professora, já trabalhei mais de 30 anos na área da educação, e nesses 30 anos sempre fui muito justa, muito ética, muito exigente. Eu vi que algumas pessoas que já trabalharam comigo até entraram aqui na live agora, e devem estar pensando bem nisso também. E em outros anos, em algumas situações, já houve convite para que eu me candidatasse a vereadora por ter esse perfil, né? Sou uma profissional bem dedicada mesmo, sem nenhuma modéstia, mas eu sei que sou, né? Sim. E os partidos que me convidaram, eu nunca me identifiquei com eles. Isso que tu falasse agora há pouco, do tipo assim, tu querias mudança, queria participar de alguma forma, mas ao mesmo tempo não se via representado em nenhuma das possibilidades até o momento. E quando surgiu o Partido Novo, você antes que eu, né, percebeu uma possibilidade de poder ingressar na política, mas com uma ideologia de fazer política diferente. Isso Exato. Também é outra coisa que eu tenho deixado sempre claro quando alguém pergunta, mas por que agora tu pensasse? Quando me convidavam nas outras épocas, eu ainda queria terminar o meu ciclo na educação. Agora já estou quase 2 anos aposentada, né? Já deu tempo para descansar, e eu sou uma pessoa bastante ativa, e acho que ainda tenho muito para contribuir com a sociedade, com Jaraguá do Sul.
E quando outros partidos até entraram em contato de novo, mas eu não me identifico com o jeito de fazer política desses partidos. E aí, quando as minhas amigas já afiliadas ao Partido Novo disseram, meu, Cirlei, mas por que tu não dá uma olhada na proposta do Novo, o jeito de fazer política do Novo e tal? E aí entrei, né, no site do Partido Novo, até quem não entrou ainda, que está aqui na minha live, convido a entrar, porque uma das coisas que primeiro me chamou a atenção é que o Novo entende a política como um serviço e não como uma carreira. Não incentiva a reeleição, tanto é que só é permitida uma reeleição. E isso eu acho muito interessante, essa vontade de renovação constante, para que não fique aqueles políticos sempre, todas as vezes, fazendo lá as mesmas coisinhas e se viciando naquele ambiente político. A gente tem que entrar, ter o gás para mudar, poder mudar aquilo que for, e quanto mais gente renovada entrar, melhor. Então, esse foi um dos motivos pelos quais eu pensei em me filiar ao Novo e aceitei o desafio de participar do processo seletivo, que isso eu também acho muito interessante, muito mesmo, enquanto outros partidos, a qualquer um que queira ser vereador, acaba sendo aceito para ser vereador, no Novo não. Tem um critério, tem provas escritas, tem apresentação de vídeo, tem essa live que faz parte do processo seletivo, né? É uma das atividades Sim. que nós temos que fazer agora, né? Por isso até essa live Sim. aqui. Outras postagens que eu tenho feito também. E o processo seletivo ajuda. Hoje até uma das minhas irmãs compartilhou que ia ter a live, e aí ela depois me mandou, olha o que essa amiga me perguntou. Ah, quem é? O que ela fazia? Ela entende de política? Achei interessante a pergunta. Sim. E o Partido Novo dá essa possibilidade de tu entender de política antes de entrar na política, porque tu acaba tendo que estudar. E foi estudando, né, os princípios do Partido Novo, que esse é o tema da nossa live hoje, os 6 princípios do Partido Novo aplicados à educação. E me chamou muito a atenção quando eu fui estudar os princípios, até postei um texto já nas minhas redes sociais, em que 5 desses princípios eu percebo presentes no dia a dia da escola, no fazer pedagógico da escola, e sem a gente saber que eles estão, né, vinculados ao Partido Novo. São fazeres nossos de todo dia que têm esses princípios por trás também. Por isso até o convite para o nosso bate-papo hoje, tu falares um pouco desses princípios aplicados à política, eu complementar com alguma coisa aplicada à educação. E tem um deles que eu pensei até em deixar para o final, Leandro, que é o livre mercado, porque desse eu não falei, porque na parte pedagógica eu não vejo ele encaixado, mas eu vejo o livre mercado necessário na questão de políticas públicas para a educação. Esses dias, quando nós trocamos algumas ideias, até falávamos sobre isso, né? Sim. Então, eu acho que a gente pode começar... Queres falar alguma coisa ou podemos começar no tema propriamente, Leandro? Não, você é que manda, estou aí à disposição. Né? Eu só... eu também, assim como você, como a gente nunca foi político, né? A gente nunca fez parte de partidos políticos e talvez muitos que estão assistindo tenham assim, a mesma percepção. A gente vai entrando num território desconhecido, né? Então, e o Novo, ele, apesar de trazer algumas dúvidas, mas quando você começa a identificar, né, os valores, né, que nós iremos falar e tudo mais, assim como você falou, a gente já pratica no dia a dia isso, né? Então, poxa, mas eu já fazia isso, né? Talvez, né, precisava de uma noção um pouquinho melhor na política, né, de como funciona. Mas tudo no nosso dia a dia, na vida particular, né, no nosso CPF, aí a gente tem praticado. Só que e foi um erro meu, né, como cidadão, eu deleguei a política por muitos anos a terceiros, né, e não participava, nem puxando bandeira, nem nada. Claro que parte disso por causa do jornal, né, que a gente era dono do Correio do Povo, não podia ter nenhuma bandeira, né, nem para um lado nem para o outro, para ser independente. Então... eu fiquei durante um bom tempo assim ausente, vamos dizer assim, do dia a dia político e também não me aprofundando. E quando a gente começa a aprofundar, a gente fica mais interessado porque a gente entendendo, poxa, temos um problema, né? O que nós fazemos? Ficamos reclamando ou vamos para ação? E é isso que nós estamos fazendo, né? A gente poderia ter ficado nas redes sociais, quem sabe, né, criticando, né? Mas a gente resolveu ir para ação, porque se você não... Vamos lá, pegar 2018. Quais eram os candidatos de renovação, né?
de deputado estadual, deputado federal. Então, existiram muito poucos de renovação. E se não fosse o Leandro, o Gilson e outros tantos colocar o nome à disposição, teríamos novamente uma nominata de pessoas que estão há muito tempo na política, né? Então, só para finalizar, senão, como eu falei, já começo a falar demais, né? Mas então tá. E querendo ou não, tu já deste uma introdução num dos princípios do novo, que é o indivíduo como agente de mudança. Exato. Que quando sai dessa indignação para ação é porque acredita que o indivíduo é que é o agente de mudança. E isso é interessante que no ambiente escolar a gente percebe muito na prática pedagógica, quanto mais democrática é uma gestão escolar, quanto mais presente está a democracia dentro do espaço escolar, mais esse princípio é incentivado com os alunos. Um exemplo disso são as escolas que criam o Grêmio Estudantil. O que é o Grêmio Estudantil? São adolescentes que se organizam para reivindicar, junto à direção e à PP, melhorias que eles entendem como importantes para aquele espaço escolar. Não esperando que as melhorias sejam a diretora que decide aquilo, mas eles irem lá reivindicar. E eu lembro que, na experiência como diretora de escola, que o recreio, por exemplo, era uma coisa assim, muitas vezes tumultuado no espaço escolar. E nas duas escolas em que eu fui diretora, foram sugestões do Grêmio Estudantil que trouxeram uma dinâmica diferente para aquele recreio, com brincadeiras, com jogos, com música, com abertura da quadra. Ana Nagel é uma escola muito grande, tinha um tumulto muito grande na hora do espaço escolar, e por sugestão dos alunos se abriu a quadra para que eles, daí fazíamos um revezamento, né, porque senão também ficava daí todo mundo lá dentro. Então, do sexto ao nono, em determinados dias da semana, podiam utilizar a quadra. E aí, quando eu estudei os princípios, eu disse, olha só, que interessante, e quanto mais cedo a gente incentiva isso, tanto nos nossos filhos quanto no espaço escolar, mais adultos a gente vai ter também com essa consciência de que nós é que somos os agentes de mudança. Não é ficando de braço cruzado que as coisas vão acontecer, né? E nisso, eu acho que o exemplo que tu desse cai perfeitamente nesse princípio, né, Leandro? Exatamente. E vale lembrar, né, até o próprio Novo, que se coloca como uma startup na política, né, porque vem assim, crescendo muito, muito rápido, né, para lembrar que o Novo é o único partido da América, se eu não me engano, América do Sul, é o mais curtido nas redes sociais, né, então, assim, tu vê que ele né, expandiu muito rápido e sem perder essa base dos valores, né. E vale lembrar também que nasceu lá de trás da indignação de 181 pessoas lá no Rio de Janeiro, empresários, engenheiros, arquitetos, pessoas indignadas que não viam em outros espaços, né, em outros partidos políticos, a mudança que nós precisávamos no Brasil, que a gente já vinha lá da crise de 2009, já vinha do mensalinho lá de 2006, então de várias práticas recorrentes, né, de corrupção e tudo mais. E resolveram, vamos fazer o quê? Né? Temos que fazer a mudança do lado de dentro. E para quê? E como? Vamos fazer através de um partido. Então, olha só o tempo que levaram. Então, em 2011 começaram coleta de assinaturas, em 2015 foi formalizado, né, homologado no TSE, em 2016 a primeira campanha, na qual foi eleito 4 vereadores, e começaram a mostrar, né, os valores e como o Novo trabalha de forma diferente. Em 2018, uma nova campanha, então fez mais representantes. Então, isso é muito bacana. E eu queria, então, o Novo, na parte, vamos dizer, de política, e está trazendo nós, né, um espaço que a gente pode estar também colocando à disposição de mudança. E ano passado, eu queria só também um outro... eu participei de um programa Renova BR, e ano passado o programa se chamava Renovar o Brasil, na qual eu tinha que fazer alguma ação na nossa comunidade de intervenção. Aí eu fui lá no Omago, conversei com a diretora Gilmara lá, falei, olha, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui junto com vocês para nós? A quadra, né, o Omago tem 2 quadras grandes lá. Tá lá meio abandonada, assim, a gente não tem recurso para reformar. Então, assim, foi em 2 ou 3 semanas a gente orquestrou junto com o Grêmio Estudantil, que o Omago também tem, com os alunos, com os professores e com os pais, uma ação no qual a gente fez a revitalização das 2 quadras. Então, quem quiser dar uma olhada depois no meu Instagram ali, tem a foto do antes e depois das quadras.
E a Gilmara falou, Leandro, agora os outros diretores estão me pedindo como é que a gente conseguiu uma quadra tão bonita. Então, assim, foi alguém que talvez deu um empurrão, né? A gente deu um empurrão para aquele movimento acontecer. Então, foi durante a última, para ter uma ideia, em uma semana a gente fez o lixamento, passou, enfim, os produtos lá para fazer a pintura da quadra, limpamos as paredes, arrancamos as telas que estavam caindo. Então, foi uma ação. E depois ela falou que a disputa, o pessoal quis novamente utilizar para campeonatos, quis ocupar de novo esse espaço que estava muitas vezes, pelo Estado não conseguir cobrir tudo e dar suporte a toda a educação, subutilizado, né? Então foi algo... a Dani está me lembrando aqui, né? Do lado de fora, né, o pessoal da VEG ajudou a fazer a horta comunitária, então também foi algo... Conseguiu equipamentos também para tênis de mesa e tudo mais. Tudo da ação voluntária, de várias pessoas se doando, doando tempo, doando dinheiro, e os professores junto com isso. Foi muito bacana. Então, mas foi um start, né? Foi um empurrão que fez a coisa acontecer. E quanto mais a gente trabalha isso com crianças e adolescentes, eles também vão tendo consciência disso até para reivindicar os direitos que têm junto ao poder público de coisas que poderiam ser feitas e acabam não sendo feitas, né? Exato. E aí a gente também entra num outro princípio, já que é justamente essa questão do indivíduo ser o único gerador de riquezas. Como que a gente pode explicar isso para o pessoal na questão política, Leandro? Então, a gente tem falado muito, o Novo utiliza o principal tema é a questão das estatais, né? Nós temos o Brasil tem mais de 150 estatais e grande parte delas dão prejuízo. E o que acontece? Então a gente já recolhe muitos tributos para o governo federal. E aí o nosso dinheiro que deveria ser priorizado para saúde, segurança e educação, especialmente, acaba sendo destinado para pagar prejuízo de estatais que não são estratégicas, né? Na verdade, são fonte de corrupção, grande parte delas, e cabide de emprego de loteamento de partidos políticos. Então, por isso que a gente fala que não faz sentido, né? E um exemplo que eu uso muito, que lá em 2018, quando eu me candidatei a deputado federal, o governo federal tinha extinto uma fábrica de camisinha que tinha lá no norte. Porque o governo criou essa fábrica, essa estatal produtora de camisinhas para estimular os seringueiros lá da região norte. Porém, ele iria comprar todos os produtos por ela produzidos, né, através do Ministério da Saúde. Porém, de tão inchado que ficou a fábrica de camisinhas, ela não conseguia ser competitiva para ganhar as licitações que o próprio governo fazia. Então, olha só que absurdo, né? Então, o governo criou uma estatal que virou inchada, inchada na sua estrutura e mal gerida, e por isso despesas muito altas, e não tinha competitividade para vender, mesmo tendo 100% da sua produção destinada ao governo federal. Então não faz sentido nenhum. O que a gente quer é que dê mais liberdade para os indivíduos, nós, sim, empreender. Então diminuindo burocracia, diminuindo a carga tributária, para deixar um ambiente de negócios melhor. Nós estamos pensando que nós temos 193 países no nosso mundo aí, nós somos em liberdade econômica o 153, se não me engano. Então nós somos um país muito atrasado e muito fechado, e muito burocrático. Então, para pensar que um empreendedor ele leva quase 2.000 horas para calcular a sua carga tributária para pagar. Né? Eu estava falando ontem para o Gilson que o empreendedor normal, eu fiz um estudo anos atrás que ele paga... vamos dizer, grande parte dos empreendedores, 80% deles pagam mais tributos do que realmente deveriam para o governo. De tão complexo que é a carga tributária e as obrigações que o governo bota em cima. Então, assim, o que a gente quer? Simplificação, para que o governo não precise ficar criando estatais e deixe, sim, aos cidadãos que empreendam e que gerem emprego e que gerem renda e que se desenvolvam aí nas suas comunidades. E é interessante que nesse tema eu sempre lembro daquela fala da Margaret Thatcher, que diz que não existe essa coisa de dinheiro público. Na verdade, o que existe é o dinheiro do pagador de impostos, nós.
E isso na escola, Leandro, em falas assim do dia a dia, a gente percebe o quanto esse princípio, mesmo a gente sem saber que era isso, né, o indivíduo como gerador, o único gerador de riqueza, porque uma dificuldade que a gente sempre tinha com as crianças é de fazê-las entender que, na verdade, a prefeitura, a escola não era da prefeitura, a escola era deles, então, sendo deles, eles precisavam cuidar da escola, que se aquele vidro que fosse quebrado por descuido, ia ter que ser pago, mas que ia sair de dinheiro de contribuição deles, dos pais, que na verdade não existe nada de graça. O livro didático que se entrega todo início de ano e que tem um trabalho grande das auxiliares de biblioteca e dos professores para que cuidem, para que zelem, por quê? Porque aquilo tem um custo. Então, nós fazíamos muito uma fala e uma campanha para eles perceberem que, na verdade, aquilo lá estava sendo pago por eles, pelos pais deles, através dos impostos. E eu acho que quanto mais isso, se tiver consciência disso, mais consciente o cidadão também fica de desmandos e de gastos públicos desnecessários. Esses dias ainda fiz uma postagem de um videozinho que questionava essas despesas de gabinete dos vereadores, que o Partido Novo se posiciona muito contrário a isso, né, Leandro? Todos os representantes do Partido Novo na esfera estadual e federal e em alguns municípios, que já temos vereadores eleitos no Rio de Janeiro, se eu não me engano, né? Todos eles têm como meta reduzir os gastos, cortando essas verbas de gabinete. Por quê? Por entender que é um dinheiro do povo e que, portanto, precisa ser economizado como se saísse do nosso próprio orçamento em casa. Porque quando eu, como diretora, pagava a gasolina e pagava o celular para fazer o meu serviço, eu fazia aquilo de forma contida. Então, eu não saía todo dia de carro para resolver alguma coisa da escola. Eu já concentrava e fazia uma vez só por semana. Por quê? Porque eu sabia que ia sair do meu bolso, né? Exatamente. Fala, e só para contribuir ali contigo, o Novo tem 4 vereadores, né? Ele tinha... E aí, São Paulo, claro, são grandes capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Rio de Janeiro. E agora tem um de Balneário Camboriú que passou no processo seletivo que tá vindo para o Novo esse ano. Ele tinha sido eleito por outro partido, daí o Novo faz um processo seletivo para ele mudar de partido para ver se ele está com os princípios alinhados dentro do Partido Novo, e ele passou e veio para o Novo. Mas vale lembrar que esses 4 vereadores, nessas grandes capitais, eles conseguem economizar de verba de gabinete 1 milhão cada um por ano. Claro, por que eles conseguem valores tão expressivos? Porque são capitais que têm muitos benefícios do seu vereador. Para ter uma ideia, em Belo Horizonte, o vereador tinha direito a 23 assessores e 2 carros oficiais, um vereador. Aí o vereador do Novo dispensou os carros, anda de Uber e tem 6 ou 7 assessores. Ele conseguiu uma redução de mais de 80% nas despesas. E o que aconteceu? Ele criou um círculo virtuoso, porque todos os outros vereadores começaram, poxa, precisamos reduzir, porque né, ele está conseguindo, precisamos reduzir. E aí virou, e eles vieram para cima dele depois, olha, agora essa bandeira não é mais sua, porque nós todos estamos economizando. Não, olha que agora eu estou satisfeito, porque é isso que eu queria dizer. Através do exemplo que o Novo dá, dos seus eleitos dão, a gente consegue transformar muitos ambientes e esse é um exemplo do que a gente conseguiu. O exemplo arrasta, né, como dizem, né? Um exemplo educativo. Exato. Bem interessante isso mesmo. E até quando falasse dos assessores, alguém na postagem depois me questionou, Cirlei, mas reduzir verba de gabinete e reduzir assessores, e Jaraguá já é bem enxuta. Isso a gente até tem que admitir, né, Leandro? Sim, a Câmara de Vereadores em Jaraguá é bastante enxuta. É um assessor e um chefe de gabinete. A questão é que as despesas de gabinete oscilam muito, enquanto um vereador, depois eu descobri lá que um gastou 8 mil no mês, enquanto o outro gastou R$200, então são uns absurdos assim, né? E quanto mais a gente for trabalhando com as crianças e com os adolescentes, que não existe o dinheiro do governo, que na verdade é o nosso, e que a gente precisa estar fiscalizando, porque como eu, quantos nem sabiam que as despesas eram tão grandes para a questão de celular, carro e etc. Né? Mas vamos para o... E só para finalizar, então, e lembrando, né, que Jaraguá do Sul ela destina aí em torno de 12 milhões
né, pela lei federal para o legislativo, né, o executivo manda para o legislativo, e essa economia que eles fazem, tendo somente 11 vereadores aqui na nossa Câmara, que poderia ter até 19, mais o enxugamento da estrutura, eles devolvem em torno de 6... Opa, agora sim. Eles devolvem todos os anos 6 milhões, ou seja, mais de 50%, para o executivo fazer as obras que são a solicitação das demandas do cidadão. Então, por isso é importante a economia deles, porque isso se reflete em resultado para a população, porque o dinheiro volta para o executivo e ele aplica em benfeitorias para a comunidade. Uhum. E quanto mais se economizar, melhor será, né? E já que estamos falando em Câmara, vereadores, política e tudo mais, eu acho que um dos princípios que Não, pode falar, um dos princípios que também na escola a gente vê uma aplicação muito grande é que todos são iguais perante a lei. No ambiente escolar, Leandro, isso é trabalhado de diferentes formas. Muitas vezes a gente ouve esse princípio até com outras palavras, respeito à diversidade. Várias ações são feitas dentro do ambiente escolar para que todos sejam tratados com igualdade e respeito, independente de orientação sexual, etnia, religião, cultura. E todos eles, perante a lei do espaço escolar, que é o regimento escolar, o projeto pedagógico da escola, essas normas, todos eles têm esses direitos garantidos. E a gente, na política, se depara com umas coisas bem estranhas, de não ver esse princípio de que todos são iguais perante a lei e respeitado. Queria que tu falasse um pouquinho disso também. Justamente assim, né? A gente sempre teve a sensação, como cidadão, de que político nunca ia preso, né? Nunca acontecia nada, né? O político rouba e, enfim, ele sai, por ser crime do colarinho branco, ele sai ileso, né? Apesar de que a gente criou esperança nesses últimos anos com a Lava Jato, que trouxe, né, traz as grades figurões aí, inclusive ex-presidentes. Então, nos trouxe esperança de que a justiça tarda, mas não falha. Mas a gente sabe que não é sempre assim. E, claro, a nossa lei diz que todos são iguais perante a lei, mas, vírgula, nós temos aí 45 mil pessoas do Brasil que desfrutam dessa prerrogativa do foro privilegiado. E o Novo tem brigado muito, né? Foi uma das pautas do Novo, de acabar com o foro privilegiado, ou então deixar realmente só para pessoas que precisam, por exemplo, presidente ou presidente da Câmara dos Deputados, assim, porque nos outros países, né, países de primeiro mundo, somente essas pessoas que têm essa prerrogativa. Ela não se espalha por toda a cadeia de políticos e outros escalões aí que tem dentro do governo federal. Então, é uma briga grande, a gente sabe que é difícil, né? Principalmente quando a gente vê o índice de corrupção que a gente tem ainda no nosso país, né? Que está ainda se desenvolvendo, mas é bem importante que todos tenham ciência de que o Novo é uma bandeira forte do Novo e ele vai brigar sempre por isso. Então, quanto mais igualdade, né, menos desigualdade, principalmente para pessoas que estão roubando. E quando se rouba dinheiro público, você tira dinheiro da saúde, da educação, da segurança. E tirando dinheiro, né, da educação, você corta, né, acaba com o futuro de muitas crianças. Quando você tira da saúde, você mata muitas pessoas na fila dos hospitais. E a segurança é a mesma coisa, né, desprotegendo os cidadãos que acabam caindo aí no mundo do crime ou sofrendo as consequências do mundo da criminalidade quando é muito grande. Então, por isso que podem acreditar no Novo, né, e que o Novo tem essa bandeira muito forte e é de todos, né, é uma prerrogativa de todos os mandatários do Partido Novo. E como tu vês a aplicação do princípio do livre mercado na educação, Leandro? Olha, eu até estava hoje pensando em como poderia exemplificar, né? A gente tem dentro do livre mercado a diminuição da burocracia de barreiras de entrada, né? Então, por exemplo, hoje para ter um banco no Brasil, por que é um oligopólio? Porque a barreira de entrada é muito grande, né? Precisa ter um fundo garantidor parrudo, né? Com muitos recursos, uma carteira de clientes, um capital inicial muito alto, assim também como as telefônicas, né? Então,
E se for pensar, são todas onde a gente tem dificuldade de ter novos concorrentes. É a burocracia do Brasil que acaba atrapalhando essa maior competitividade, e que quanto tiver mais competitividade, a gente tem melhor, vamos dizer assim, melhores entregas para nós que somos cidadãos. E falando de educação, eu fiz numa análise minha, que não cheguei a aprofundar muito hoje, mas eu vejo que assim, a quantidade de faculdades, por exemplo, de ensino superior, ela aumentou muito nos últimos anos, né? Claro que tem qualidades que são talvez díspares, né? Mas é isso que digo, tipo, as faculdades estão aí. Você pode escolher entre A, B, C, D e vai, né? Tem a federal, tem a estadual, tem as particulares. O mercado tem o seu valor, né? Eu sou formado pela Federal do Paraná, eu sou formado pelo INSPER, eu sou pelo, né? Então, ou sou formado pela Católica, enfim. E aí, mas é você que escolhe, né? Então, e tendo essa competição, eu acho que fica mais interessante para nós que somos cidadãos. Então, se eu não tenho condição de pleitear, né, uma vaga na Federal, mas eu tenho uma possibilidade de ter uma aqui em Guaramirim, em Jaraguá, né, em São Bento. Antigamente era muito concentrado, né? Eu lembro que para fazer faculdade eu tinha que ir para Joinville ou para Blumenau, né? Hoje a gente já tem aqui dentro nosso próprio, né, dentro de Jaraguá, várias opções possíveis, e eu acredito que nisso o livre mercado ajudou bastante na educação para nossos cidadãos, né? Então, é um exemplo que eu achei que achei importante aqui colocar. Claro que aí, sim, a gente sabe que todas essas entidades têm várias regras para estarem no mercado, né? E isso eu não sou a favor de retirar, eu acho que eu preciso ter uma qualidade mínima ali, mas é importante que tenha essa possibilidade de abrir, né? Se eu quero abrir a minha faculdade, não preciso ser um multimilionário, um bilionário para conseguir fazer isso. Eu tenho que ter, sim, capacidade de entregar bons profissionais depois de formados e que o mercado ateste, ok, esse é bom, a faculdade do Leandro é boa, pode continuar o trabalho. Uhum. Não sei se foi um bom exemplo, tá? Agora é você que me diz, Shirley. Não, e até eu vou lembrar aqui uma conversa que nós tivemos esses dias, falando dessa questão na educação básica, porque, na verdade, sim, o município tem que dar conta da questão da educação básica e, em primeiro lugar, que é de competência só do município, a educação infantil, que pega principalmente a questão das creches, né, Leandro? Sim. Porque em todos os governos a questão de número de vagas em creches sempre é uma solicitação da população, e que bom que ela cobra isso do governo, sim, porque é um direito do cidadão a questão das creches, assim como é um direito a questão das escolas também, mas aqui sim, o exemplo que eu quero dar é em relação às creches, que a educação infantil faz parte dessa educação básica, né? E essa procura por creches, e por mais que o município vá construindo, e aí entra um outro princípio do Partido Novo, que é a questão da visão de longo prazo, né, Leandro? Então, sim, coisas que são feitas sempre só naquela gestão, para sanar aquele problema, sem fazer uma análise do crescimento migratório da cidade, por exemplo, em que bairros que está tendo uma deficiência maior. E aí, naquela nossa conversa, nós comentávamos até da possibilidade que algumas gestões pensaram, mas só pensaram e não executaram, desse convênio com creches particulares, para que o município também pudesse utilizar essas vagas, claro, que pagando também para creche, sim, particular, sim, né? Até usando um termo chique, né? Seria um voucher, um vale, voucher, né? Para poder frequentar lá. E eu achei muito interessante quando eu te coloquei a problemática, eu disse assim, mas hoje as creches particulares, elas estão muito em bairros mais específicos, né? No centro, na Barra, na Ilha da Figueira. Então, em alguns bairros, assim, que já tem essa possibilidade e até uma clientela para as creches particulares. E hoje a demanda é muito nos bairros de periferia, porque ali, não vou nem citar os bairros aqui, mas são bairros que hoje têm uma problemática para esse atendimento das creches. E aí tu me colocasse uma coisa que eu achei muito interessante, tu dissesse assim, mas se esse convênio existisse, desde que ele fosse efetivado por um projeto de lei,
para que ele tivesse continuidade, ou seja, que não morresse só numa gestão, porque é muito chato isso, e isso atravanca todas as áreas, não só a área da educação, essa falta de visão de longo prazo, de que, eu vou fazer essa possibilidade do convênio com as creches particulares. Mas isso é só uma ideia do Leandro, então quando acabar a administração do Leandro, o projeto morre. E as creches particulares, se isso tem um projeto de longo prazo, incentiva a iniciativa privada a também abrir creches nesses bairros de periferia, porque eles sabem que é um lugar onde tem a demanda, talvez não uma demanda que desse conta de pagar o valor da creche, e hoje a gente já tem estudos, eu não lembro mais o valor exato, mas, por exemplo, uma amiga minha que tem uma creche particular lá na Barra, ela cobra R$ 900. E até onde eu acompanhei, não sei como é que está agora esse levantamento, mas uma criança da educação infantil, considerando todos os gastos que demanda, contratação de professor, nutricionista, espaço escolar e tudo, ela até sai mais para o município. Então, seria uma possibilidade de fazer esse convênio, daria conta de suprir essa necessidade imediata, não teria aquele problema, por exemplo, quando eu comentei isso com uma amiga minha, ela disse, Cirlei, mas tu não acha que daí essa criança ia ficar meio deslocada numa creche particular e tal? Acho que o Leandro deu algum probleminha lá. Tá me ouvindo, Leandro? Pode falar. Posso, tá me ouvindo, né? Então, daí ela disse, será que não ficaria assim meio deslocado? Só que a ideia seria justamente fazer um incentivo para a iniciativa privada, não no centro, até porque um morador aqui do Chico de Paulo, eu sou do Chico de Paulo, né? Morador daqui não teria como levar para um centro de educação infantil no centro, teria que ser alguma coisa aqui. Então, quando tu me desse aquele exemplo, eu pensei, olha só, a questão do livre mercado, o incentivo à iniciativa privada, ao mesmo tempo a questão que também tem gente que diz assim, Cirlei, mas o novo fala em privatizar tudo, aí nós vamos ter que pagar para estudar. Não, o novo fala justamente o contrário, que não tem que ter outras empresas tirando a atenção do governo para que o governo realmente possa investir em saúde, educação e segurança. Então, exato. Porque quando a gente ouve isso, e tu sabes, né, Leandro, muita gente faz aquela leitura assim, associa novo com privatização, então não vai mais ter escola pública. Não, vai ter escola pública. Sim. Os alunos vão continuar estudando escola pública. E quando a escola pública, as escolas do município ou do estado não dão conta de atender a demanda, que haja essa possibilidade de buscar na iniciativa privada essa parceria. Eu achei muito interessante aquele teu exemplo e quis resgatar agora, porque eu acho que tem tudo a ver com isso. Como o livre mercado pode ser aplicado à educação básica, nesse exemplo específico das creches, né? Sim. Vale lembrar, Cirlei, que é um modelo que já é aplicado em várias cidades, não estamos reinventando a roda, né? Então, é aplicado. E vamos dizer assim, a necessidade da vaga é agora, não depois de construir. Aí o que acontece? Aí a prefeitura vai abrir uma licitação para construção, aí vai construir, aí corre-se o risco de atrasar a obra porque chove muito, aí corre-se o risco de ter problema na licitação, precisar fazer aditivo, aí tem que contratar os profissionais. Só que a pessoa está precisando da vaga agora, não daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí depois, vamos dizer assim, a tendência, né, no longo prazo, é a nossa população começar a reduzir, né? Então, está nascendo cada vez menos pessoas, as famílias estão ficando menores. Então, e aí, o que nós vamos fazer com esse patrimônio todo de várias escolas espalhadas, né? Eu sei que é um pensamento lá na frente, mas é uma solução no curto prazo, porque aí vai para o outro lado também. Quanto custa cada aluno desse para a prefeitura, né, na creche? Custa R$ 1.200. Tipo, o meu filho vai numa escola privada, né? numa escola... e aí eu não pago, eu pago menos do que isso. Então, por que a prefeitura não fazer esse convênio? A pessoa não precisa se deslocar, às vezes, para ir levar naquela escola, leva numa escola mais próxima, porque ela pode escolher uma escola mais próxima da casa dela ou do trabalho dela, onde fique mais fácil para ela acompanhar seu filho, ver o desenvolvimento. E também pode cobrar, assim como cobra da iniciativa pública, da iniciativa privada também, a qualidade, o desempenho e tudo mais.
e tu resolve no curto prazo. Né? Hoje vão, né, 800 vagas, 900, 1000 vagas faltam. É muita coisa. Imagina quantas creches vão precisar. E outras são espalhadas pela cidade. Né? Então, tem X lá no Rio Cerro, tem outro Y lá em Santa Luzia, outro... Então, por que não, né? E incentivar não só a iniciativa privada pensando na questão de empreendedores, mas também o terceiro setor. Então, sejam né, ONGs, associações aí, enfim, igrejas filantrópicas e tudo mais. Acredito que é um projeto muito bom, que dá para a gente ter muito resultado e estancar um problema de anos que vem vindo sendo, né, remediado, mas nunca sanado, né? E aí entra a questão do outro princípio, que é a visão de longo prazo, né, Leandro? Porque na escola a gente também vê, por exemplo, uma coisa que é aplicada no 5º ano, é a Prova Brasil para levantar o índice do IDEB. Só que na escola, se a professora do 1º ano já não tem claro que ela participa nesse bom desempenho do aluno, não vai adiantar chegar lá no 5º ano e daí querer ensinar todo o conteúdo para eles se saírem bem na Prova Brasil. Então, dentro do espaço escolar, na prática pedagógica, essa visão de longo prazo, ela tem que estar presente, senão não se alcança o sucesso. E as escolas em que tem isso presente, elas conseguem ir melhorando o desempenho delas e tem a equipe toda pegando junto. Quando esse princípio não está muito presente no espaço escolar, naquela equipe pedagógica, a gente vê como é difícil de conseguir atingir os resultados. E até, antes de eu te passar a palavra para complementar, só para lembrar o nosso tempo, nós temos 15 minutinhos, que a live dura 1 hora, né, Leandro? Já viu que quando juntou aqui para falar de educação e Partido Novo, a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Sim. Mas assim, o que eu ia comentar, e eu acho que aquele dia que a gente estava conversando, parou para conversar um pouco mais, né, Sirlei? E eu acredito que você percebeu. A minha grande assim, é deixar um país melhor para as nossas futuras gerações, né? Porque o nosso trabalho que a gente está fazendo não é para o curtíssimo prazo, é de longo prazo, né? Nós estamos começando uma mudança que quem vai colher vai ser meus filhos, né? Os filhos meus deles, netos, teus netos. Então, mas é preciso começar já. Então, quando a gente se depara com os índices, né, da educação no Brasil, me deixa preocupado como cidadão. O que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, quando você vê tanto o IDEB, apesar de que nós estamos comparado com outras cidades ou com outras cidades dentro do Brasil, até que bem no IDEB, porém, quando a gente vê o PISA, que é comparado com os players mundiais, a gente está muito mal. Então, a gente não pode se comparar aqui, porque nós somos a 9ª economia do mundo. Nós produzimos para o mundo todo. Hoje, o nosso vizinho já está na China, já está na... Né, é só pegar o exemplo da própria WEG, que quantas pessoas que a WEG tem que trabalham fora, né, nas suas unidades fora daqui. Uhum. Então, nós precisamos formar cidadãos cada vez melhores e precisamos nos comparar com com o mundo, não só dentro do Brasil ou dentro do estado de Santa Catarina. E por isso a nossa preocupação, né, eu digo nossa, do Partido Novo, e sua também, como professora, da gente deixar políticas públicas para a educação que tenham resultado constantes e de longo prazo. Então, mudanças que a gente coloque através de projetos de lei, que não é o Leandro passou, a Sirlei passou, esse projeto era do Leandro, vamos engavetar, porque não quero ficar carregando esse mérito dele aqui na minha gestão. Eu vou botar o meu programa. Isso tem que acabar, né? Porque nós estamos trabalhando todos para quem? Para os cidadãos, né? Os jaraguaenses, os catarinenses, os brasileiros. Então, essa visão que o Novo tem de longo prazo, a gente sabe que é uma mudança né? que vai levar algum tempo, e por isso a gente fala de longo prazo, que a gente está construindo, né? Colocando tijolinho por tijolinho, mas que é preciso ter essa visão para fazer as alterações para nós chegar lá, né? Chegarmos todos juntos lá. E aí é um trabalho de parceria executivo e legislativo, né? Por exemplo, hoje nós temos aula de inglês nas escolas que nasceu do projeto de uma determinada gestão. Só que aquela gestão, ela teve a esperteza de passar como um projeto de lei na Câmara e não saiu o inglês
Não ficou como um projetinho a mais só durante aqueles 4 anos. Ele se tornou parte da grade curricular. Por quê? Porque tinha essa parceria executiva e legislativa. E é isso que vai fazer com que a gente tenha ações de longo prazo e não só ações de uma gestão, né? E para finalizar, vamos finalizar com o liberdades individuais com responsabilidade. Eu acho esse um dos princípios mais preciosos, mas vou te confessar que eu vejo assim uma dificuldade imensa de ver no dia a dia a liberdade individual com responsabilidade sem afetar o coletivo. Porque a gente também tem que lembrar disso, né? Sim. E isso no espaço escolar a gente tem que ficar o tempo inteiro relembrando. Ele não pode todo mundo falar ao mesmo tempo na sala de aula. Não posso falar enquanto o outro está falando porque eu estou desrespeitando aquele processo coletivo, o jeito de aprender de cada um, né? O que mais você poderia dizer sobre isso, Leandro, para a gente encerrar, que já está quase. Então tá. O Novo fala liberdade com responsabilidade. Tem um exemplo muito, tipo, a questão do voto ser obrigatório, né? Eu já vou chegar na educação, mas por que o voto é obrigatório, né? Eu deveria, como cidadão, ser responsável e ser facultativo, e não, eu quero a mudança, eu quero votar no meu candidato, eu pesquisei, então eu vou lá no dia 4 de outubro e vou votar porque eu me identifiquei com aquela pessoa, eu quero a mudança e vou fazer a diferença. E não o governo obrigar que a pessoa vá votar. Mas eu vou dar um exemplo na educação, que a gente sabe que não é um tema assim que ainda foi muito explorado, mas para deixar também a visão de liberdade que o Novo prega, né? O Novo, através do seu deputado estadual, Bruno Souza, está com um projeto de homeschooling, né? Na qual dá a liberdade dos pais educarem seus filhos em casa. Claro que tem todo, né? Quem quiser tem que entrar no site da LESC e verificar todo o projeto, tem todas as regras para isso acontecer, as provas, como acontece e tudo mais. Mas hoje a gente não tem essa liberdade, né? Então hoje a gente a lei manda a gente matricular nossas crianças, nossos filhos nas escolas particulares ou públicas. Mas a gente quer assim, e não quer o homeschooling fazer assim, não, todo mundo vai migrar, não. Aqueles pais que se sentirem, né, responsáveis e têm a convicção de que vai dar uma qualidade, uma educação de qualidade para os seus filhos, eles possam fazer isso. Entendeu? Não precisam eles, de novo, ser obrigados a levar para a iniciativa pública ou privada os seus filhos, se eles têm a ciência. É lógico que a responsabilidade será deles também, como formar esses cidadãos, porque é responsabilidade deles. Porque depois eles vão ser colocados à prova, depois de 16, 18 anos, para a comunidade, que vai precisar entrar numa faculdade, vai precisar continuar os seus estudos. Mas é um exemplo de que como dentro da educação pode-se ter mais liberdade, mas com responsabilidade, né? Não podemos esquecer. Eu tenho um exemplo também da questão do Estatuto do Desarmamento, que a grande parte da população, né, Sirlei, votou lá em 2005, 2006, que gostaria de ter o direito a ter armas. Não é precisar ter armas, ter o direito de ter armas, para poder se defender dentro da sua casa. Né? Então, mas o governo entendeu não e foi lá e tirou na canetada, desarmou a população sem dar uma segurança pública efetiva. Né? Nós estamos hoje aqui em Jaraguá do Sul, mas a gente sabe que a segurança aqui é diferenciada, nós estamos numa das cidades mais seguras do Brasil. Porém, isso aqui não é a realidade do resto dos 5.500 municípios. Então, quando o governo, através da sua caneta, desarmou a população, deixou principalmente as pessoas que moram no interior, sem o poder de conseguir se defender. Então, imagina a pessoa chegar armada e o cara vai só ter uma faca, assim, né? Não que a gente queira que vá para o confronto, mas nunca estimulando isso, mas sim ter o direito de se defender da mesma forma, né? Que o cidadão ou que o meliante venha abordá-lo, né? Enfim, mas sempre com responsabilidade, né? Eu só quero puxar um pouquinho ainda do homeschooling, porque nos países que já têm, essas crianças elas passam por avaliações do sistema educacional, no caso aqui da Secretaria da Educação, periódicas, para ver se os pais estão dando conta, se eles estão realmente fazendo valer.
porque hoje o pessoal na área educacional que se posiciona contrário ao homeschooling, eles têm o temor de que, infelizmente, né, Leandro? A questão Sim. de muitos pais que não colocariam na escola, mas que daí, em vez de em casa, eles estarem ensinando ou contratando alguém para ensinar, que é isso que acontece em muitos países desenvolvidos, eles deixariam essa criança à mercê. Ou pior, usariam para questão assim, de trabalho infantil, enfim. Então, o homeschooling, eu acho, concordo contigo, deveria ter a possibilidade de poder optar por esse modelo e, ao mesmo tempo, a estrutura educacional, ela também precisa ter claro que ela, e o indivíduo também, de que esse filho vai ser avaliado com frequência, porque esses dias ainda li uma matéria que falava disso, dos Estados Unidos, quantas famílias tinham perdido o direito do homeschooling. Por quê? Porque eles verificaram que as crianças não estavam sendo ensinadas. Então, que daí entra aquela questão que tu disseste, a liberdade com responsabilidade. Ele quis optar pelo modelo do homeschooling, ele não fez o que deveria ser feito, ele perdeu o direito dele de poder ensinar o seu filho em casa. E ainda, para fechar, eu acho que esse liberdade com responsabilidade também entra muito, e é um dos princípios do novo. Hoje a gente tem as diretrizes curriculares nacionais, sim, mas nada impede que a escola do município, ela também possa ter a liberdade de ampliar o currículo, de fazer, sim, modificações sugeridas pelos pais. Não digo tirar o que é de conhecimento universal e que deve ser trabalhado em todas as escolas, porque também não é aquela coisa assim, eu sou de uma escola do interior, então eu não vou trabalhar questões relacionadas, sei lá, educação financeira, porque o meu filho nunca vai precisar disso, ele vai sempre vai trabalhar na mesma coisa que eu trabalho, pronto, não é isso. Porque eu sou exemplo que eu estudei numa escola isolada, multisseriada, na época que o Chico de Paula era isso. E eu ainda peguei esse período em que as professoras não tinham essa questão ainda dos parâmetros curriculares nacionais, não tinha as diretrizes, não tinha nada disso, que eu sou de mais tempo, né? E aí o que acontecia, Leandro? Quando eu fui estudar na Abdão Batista, que eu fui uma das poucas aqui da rua a continuar a estudar, que aqui só tinha até quarta série naquela época, eu cheguei lá, eu não sabia nada comparado com o que as crianças do Abdão e do Albano Kanzler na época sabiam. Por quê? Porque não tinha uma base comum curricular ainda naquela época. Então, sim, essa questão da liberdade com responsabilidade, e que o Novo também defende essa questão, que as escolas tenham liberdade de ampliar esse currículo, de colocar outros projetos, de dar mais tempo para determinadas disciplinas que percebe que os seus alunos têm mais defasagem e trabalhar outras disciplinas em parceria. Então, história e geografia, os professores parceiros num determinado projeto, e aí com isso ter uma carga de matemática maior, já que a dificuldade da matemática está cada vez maior, de ter aula extra classe, né, no período contrário, de matemática também, para poder desenvolver essas habilidades deles, né? Sim. E a gente, né, Leandro, se deixar, a gente vai falar até meia-noite, mas já está quase dando tempo da live. Quero agradecer muito a tua participação. Quem tiver alguma pergunta para fazer, não deu tempo para abrir para as perguntas, mas vocês têm aqui o contato do Leandro, o Instagram dele, o meu também. Eu sou a professora Cirlei Chapo, para quem foi entrando depois. Eu vi que bastante gente entrou pelo teu Instagram também, né, Leandro? Então, a gente se coloca à disposição e, vencida mais essa etapa do processo seletivo, né? E, como eu disse no início, eu estou participando do processo seletivo para concorrer à Câmara de Vereadores pelo Partido Novo, porque foi o partido com o qual eu me identifiquei pelo jeito de fazer política e por esses 6 princípios que são os primordiais, os que regem todas as ações do Partido Novo. E como tu disseste no meio da tua fala, muitas dessas ações já aconteciam comigo no espaço escolar, mesmo sem eu saber que, na verdade, estavam relacionadas ao Partido Novo. E talvez por isso que eu tenha me identificado tanto também. Muito obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço ser convidado por você aí, poder contribuir nessa jornada aí que nós todos estamos passando. Eu já finalizei, mas você está continuando ainda na terceira etapa, né? Estamos juntos aí querendo realmente colocar grandes nomes à disposição da comunidade, pessoas, né, pessoas de renovação. Então,
é um pontapé inicial para uma mudança. Eu falo com uma evolução política que Jaraguá do Sul merece. Então, essa evolução política passa por trazer novas práticas na política e está vindo com tudo em 2020. Beleza. Obrigada, pessoal. 10 minutinhos restantes, é só para dar um tchau mesmo. Obrigada a todo mundo que entrou na live para assistir. Obrigada. Tá